Bom, vou pôr para gravar aqui. A gente já inicia. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia a vocês. A gente inicia mais uma aula de matemática para tratar de assuntos relacionados aqui a funções. Hoje a gente termina praticamente, fazer mais um exercício de funções. Gostaria de fazer alguns comentários em relação a esse assunto com vocês. E depois a gente vai começar a trabalhar gráficos, né? Gráficos, a princípio, gráficos lineares, né? Como o próprio nome diz, o que é linear, ele representa uma linha, e esses gráficos são relacionados às funções do primeiro grau, né? Então, funções que variam sempre no sentido diretamente ou inversamente proporcional às grandezas que são relacionadas, né? Lembrando que quando nós começamos a trabalhar com funções, a primeira coisa que eu havia dito a vocês, que era o seguinte, o próprio nome já diz, que eu relaciono duas grandezas e uma está em função da outra. Por isso que a gente chama de função. Então aí o cara pega lá, sei lá, o cara foi comprar 3 quilos de mandioca, por exemplo. O preço final pago por ele varia, está em função do valor unitário desse produto. Então, nós temos duas grandezas. Mandioca, né? O quilo dela, o preço do quilo dela e a quantidade de recursos que eu vou disponibilizar. Por isso que a gente fala funções. Por quê? Porque uma coisa está relacionada, uma coisa está em função de outra. Bom, isso foi o que nós vimos em funções, né? Até agora. Fizemos aqueles exercícios. Por falar nisso, cara, vocês terminaram aqueles outros dois que tinham que terminar? Lorenzo fez. Ou não? Adrian fez? Ela fez aqui, professor. Hã? Eu só não fiz aqui. Não fez a quinta? Quem mais fez? O Davi Ribeira, Ana. Fizeram, não? A Adrian não fez. Peraí, professor, tô procurando aqui, que é bastante coisa. Tá, beleza. Ó, eu já dei aquele toque para vocês lá, pô. Faz em caderno separado, cara. Vai separando os assuntos, que aí na hora Eu de... fiz isso aqui, Ah, é bastante conteúdo do mesmo jeito. Eu fiz isso é bom, separado. pô. Isso é bom. É sinal que você está estudando muita coisa, cara. Eu vejo como um bom sinal. Então, assim, bom, enfim, vou deixar, vamos fazer mais um exercício hoje para a gente relembrar isso. Lógico, né? Eu já falei a vocês como que o pessoal pensou no curso, né? Então, os caras fazem um histórico das provas do Instituto Federal, fazem o levantamento dos assuntos, principalmente português e matemática, relacionado ao edital, né? Ou seja, sai um documento formal do IF dizendo quais são as matérias que vão cair na prova. Então, historicamente, os assuntos são praticamente os mesmos, cara. Não tem variação significativa em relação aos assuntos. Aí o cara fala, a função cai, a função cai. Porcentagem cai. A regra de 3 cai, regra de 3 cai. A notação científica cai, notação científica cai. Então, e assim vai. E aí a gente faz digamos assim, um levantamento desses principais assuntos
divide os assuntos por professores, e aí, velho, a gente começa a trabalhar cada assunto de maneira separada, até para o cara não fazer uma confusão na cabeça dele, e principalmente resolução de exercícios. Principalmente resolução de exercícios. Eu, particularmente, eu gosto de, antes da gente falar e resolver o exercício em termos matemáticos, pensar sobre aquilo que está fazendo, né? Então, assim, ó, a gente está trabalhando com funções, está trabalhando com funções? Bom, vamos pensar primeiro o que é uma função e como que a gente resolve. Depois disso, a gente parte para a parte matemática. Mas a primeira coisa é analisar o que se tem para depois tentar resolver, né? Para saber como que vai resolver. Se você não sabe o que é o negócio, como que você vai buscar o... Não é uma coisa o cara tentar apertar um parafuso com martelo, né, velho? A ferramenta é inadequada. Parafuso, chave de fenda. Prego, aí martelo, né? Então a gente precisa colocar cada coisa no seu quadrado aí. E a preocupação sempre é o seguinte, por isso que eu pergunto para vocês se vocês fizeram os exercícios. Por que isso? Porque uma hora, velho, você vai ter que fazer o exercício. Uma hora você vai ter que sentar e resolver o exercício. Então, se vai ser agora, se vai ser depois, se vai ser no dia da prova que você vai deixar para aprender, aí eu já não sei. Agora, o importante é que vocês façam sempre para se avaliar, pô, né? Nesse último aí eu passei 5, vamos supor que cada um valia 2, acertar pelo menos 3. Mas, pô, se você deixou de fazer, se não fez, você copiou, né? Eu já não sei e não posso falar sobre isso. Agora, é a mesma coisa você tentar emagrecer, bicho, pôr no outro para não comer por você, né? Então, aí fica ruim, né, irmão? Né? Fica brabo. Então é você que tem que meter a mão na massa e fazer a bagaça aí para ver se você está entendendo ou não, e o que não está entendendo a gente minimizar os riscos aí. Os riscos não, mas assim, minimizar as deficiências. Bom, gente, é o seguinte aqui, ó. Vamos lá para o passar a reta final. A reta final. Passar a régua final em um exercício de funções, aí depois a gente parte para o outro. Pera, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ixi, agora entrou um bagulho aqui que não tô... Tá, isso aí. Pera aí, deixa eu baixar um pouquinho isso aqui. Muito alto. Ué. Tá, agora foi. Baixa aqui um pouquinho. Tá. Ih, rapaz, tem que abaixar, bicho. Tá.
Bom, aqui, ó. Não é esse aqui, não. Tá, aqui. Ah, por isso não tá, pô. Agora sim. Bom, aqui, gente, ó. Vamos pegar esse exercício aqui para a gente depois trabalhar com gráficos, tá? Então, olha lá. O motorista cobra R$ 4,50 de bandeirada. Vou pegar minha canetinha aqui. R$ 4,50 de bandeirada. Aqui ele já está dizendo, mais mais 90 centavos por quilômetro. Então, se eu entender o exercício, ou se eu for interpretar o exercício, desculpa, ou se eu for pensar sobre ele, é o seguinte. Bom, o motorista de táxi está cobrando R$ 4,50 a bandeirada. Se ele vai rodar 10 quilômetros, se ele vai rodar 1, se ele roda 10, se ele roda 20, né? Isso independe. Este valor não está em função de nada, ele é um valor fixo. Ele cobra um valor fixo de R$ 4,50 mais 90 centavos. Então, eu tenho lá R$ 4,50 que ele cobra, mais 90 centavos por quilômetro. Epa, peraí. Este valor, então eu só posso somar coisas iguais. Eu estou somando dinheiro com dinheiro. Só que esse dinheiro aqui é fixo. Essa quantidade financeira aqui, essa quantidade em reais é fixa. E aí ele fala, mais 90 centavos por quilômetro. Então, pô, se eu andar 1 quilômetro, 90 centavos. Se eu rodar 2, 1,80. Se eu rodar 3, 2,70. Eita, esse cara varia em função de outra coisa. Este valor aqui varia em função da distância. Pô, tá uma função, velho. Mas tá tranquilo. Então, vai ser assim. 90 centavos para cada quilômetro. X. Esta é a equação do quanto eu vou gastar. Então, eu vou gastar, que é o Y, eu vou gastar R$ 4,50 por bandeirada, ou seja, eu entrei no táxi, eu já estou pagando os R$ 4,50, mais 90 centavos para cada quilômetro que eu rodo. Então, esta é a equação, ou esta é a função do custo, ou do gasto que eu vou ter para andar. Bom, isso aqui eu lendo a primeira linha. Tranquilo aqui, gente? Alguma dúvida? Não, professor. Na boa aqui? Então, olha Sim. só, gente. A gente começa a acertar o exercício lendo e interpretando corretamente. A conta, bicho, vou ser sincero, já falei isso para vocês, eu acredito nisso. A conta é o de menos. O raciocínio seu tem que ser o correto. Porque se o raciocínio estiver errado, a tua conta lá tanto faz como tanto fez, bicho. Então tá lá. Um motorista de táxi cobra os R$ 4,50 de bandeirada, mais 90 centavos por quilômetro rodado, está aqui. Aí, vamos ver o que o exercício quer. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros, claro, isso aqui é quanto eu vou gastar, o Y.
É quanto eu vou pagar aqui, vai. É o quanto eu vou pagar. Tá, o quanto eu tenho que pagar. Então tá lá. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o valor a ser pago por uma corrida que percorreu 22 quilômetros. Ah, pô, beleza. Então, tranquilo. Então, eu quero saber quanto eu vou pagar depois que eu andei 22 quilômetros com táxi. Então, o que eu vou pagar é os 4,50 que eu já estou pagando só por entrar no táxi, que é a bandeirada que eles chamam. Muito embora hoje o táxi está complicado, os caras só mexem com Uber, né? 4,50. Mais 90 centavos que ele gasta por quilômetro. Aí entra o cara e fala assim, mas peraí, Robertinho, quantos quilômetros você vai andar no táxi? O cara fala 22. Puxa, então peraí. Então esse valor é vezes os 22. Vou pegar um azulzinho aqui. Vezes 22. Beleza? Agora, meu amigo, agora é fácil, pô. Agora tá tranquilo. O quanto que você tem que pagar são os 4,50, que você já vai pagar mesmo, mais os 90 centavos para vezes os 22 quilômetros que andou, né? E aí nós temos, vou voltar o vermelhinho de novo. Eu vou ter que pagar os 4,50. E aí, viu, meu amigo, sem sacanagem, faz com calma. Você vai resolver isso aqui primeiro, ó. Ó, viu? Isso aqui que você vai resolver primeiro, ó. Ó, 22 vezes 90 centavos. Depois você soma com os 4,50. E aí você achou aqui R$19,80. Professor, Oi, diga. praticamente isso. Não dá para arredondar 90 para R$ 1 e aí não foi só te de 20 no final? Não, não. Se é 90 centavos, é 90 centavos. Não faça isso, tá? Porque se os caras já colocaram esses valores assim, é porque eles já fizeram essa conta. E não foi com valor arredondado. Tá? Não, mas e se arredondar e tirar no final? Vai dar a mesma coisa. Aí, bicho, sinceramente, vai de você. Mas, ó que conta que você tem que fazer, bicho. Isso aqui, cara, ó. Ó. Essa conta você tem que fazer. Você pode até fazer isso aqui, ó. 22 vezes 9. Mas entendendo que o 9 está depois da vírgula. Isso aqui dá 18. Foi 1. Isso aqui dá 18 e 1, 19. E aí você não pode esquecer que aqui tinha uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Isso aqui você pode fazer. Professor, Fala. eu acho que o senhor não entendeu, ou não foi, eu fui eu que não entendi. Ele quis multiplicar os 22 vezes, vezes R$ 1. 22 vezes R$ 1, arredondar o Tá, e 90. aí? E aí? Aí ia dar 22, a gente tira 2 e Ia 20 no dar final, ia dar 22, só que a certinho. resposta é letra B, 24,30. E não ia dar 24,30. Deixa eu até fechar aqui um pouquinho. E por que é que você faria isso? Para chutar com a resposta que está lá? Preguiça de fazer o que é o certo? Porra, velho. Qual que é a diferença
entre você fazer 22 vezes 1 e 22 vezes 9. Trabalho é o mesmo. Eu vou ser sincero, eu entendo o que vocês estão perguntando. E acho que várias vezes eu tentei fazer isso na vida. A gente pensar e jogar com a resposta. Mas aí, sem sacanagem, a gente, ao invés de pensar, tá no caminho correto para achar a resposta, você vai buscar a sua resposta em função das alternativas que estão. E eu acho um risco muito grande isso. Se essa questão tivesse errada, e pode ocorrer, como que você faz? Sem sacanagem? Caminha por aí não, velho. Faz isso não. Se eu tivesse que falar alguma coisa, tirando a condição de professor, essas coisas todas, eu ia falar que isso é preguiça, né? Isso é preguiça, é ir pelo mais fácil. Eu acho um risco muito grande. Eu já me ferrei muitas e muitas vezes quando era aluno em função disso. Ah, não, vamos resolver a porra do negócio rápido. E, porra, você tá ali com a conta 22 vezes 9 e depois 22,1. Aí você fala assim, não, 22,1 eu vou tirar, vai tirar quanto? Quanto você tinha que tirar? Se você fala para mim, pô, eu faço com 1 e depois tiro 10 centavos, aí eu fico tranquilo. Você pega os 22 e tira 10 centavos de 22, né? Ou seja, você vai multiplicar 22 por 0,1. Aí você vai pegar os 20 menos 0,22. Porra, você tem que fazer duas contas, cacete. Porra, não sei onde que tá a vantagem disso. Deixa eu voltar lá aqui. Eu sei, coça para fazer. Mas, cara, na boa, você ficar jogando com a resposta, isso é em último caso. Ó, é uma questão que você não sabe, vamos falar assim. Aí você vai tentar chutar em função de alguma base, né? Não pode ser no aleatório. Você vai chutar em função de alguma base, um cálculo aproximado que você fez, ou metade do raciocínio estava correto, você olhou a resposta. Fora isso, uma questão dessa, não sei, cara. Eu acho assim extremamente perigoso para falar o mínimo. A conta é essa que tem que fazer, ó. A conta é essa. Você aproxima essa porra para 1, dá 22. Só que você não está pagando 22, está pagando menos, porque é 90 centavos. O correto seria você pegar os 22, multiplicar por 1, e depois o que faltou, o que arredondou, que são os 10 centavos, você tirar dos 22. E aí são duas contas, pô. Eu não vejo vantagem, velho. Não sei, cara. Eu não iria nesse caminho, não, bicho. Se fosse para fazer isso, a gente não ia fazer um curso de 8 meses, né? Sei lá, 8 meses. Não, não, você chega perto da resposta e você arredonda isso, corre lá, olha e vê o que está mais próximo. Você tá louco. Você é doido. Não pode pensar assim não, cara. Tem que pensar em resolver. A conta é essa aqui simples, ó. Não quer fazer assim, ó, com 90 centavos? Desse jeito? Faz assim com ele inteiro. Só lembra que tem que tirar uma casa após a vírgula, porque o 0,9 é uma casa após a vírgula, né? Aliás, o 9, o significativo, tá ali. Não sei, não iria não, tá? Sinceramente, não iria. Só faça isso no desespero, quando você não sabe mesmo a questão. Você vai lá e dá essa chutada, tá? Beleza? E só daqui a gente já vê, ó. Você vai somar 0,5 com 0,8 dá 13. Nenhuma outra alternativa aqui tem final 3. Ó. Você tem que fazer essa conta. 4,5 mais 19,8. Somando o 0,5 com 0,8 dá 1,3. Ó. Nenhum aqui tem 3, só essa aqui.
tá? E aí a resposta 24,3. Faça isso não, cara, faz isso não. Faz assim não, fi. Ó, letra B de animar. Beleza? Dúvidas? Tranquilo, pessoal, até aqui? Tranquilo, professor. Tá. E outra coisa, ó, vou ser sincero para vocês. Deixa eu voltar aqui para vocês verem minha cara e eu ver a minha cara também, porque eu gosto dela. Ó. Eu não, bom, acho que vocês já devem ter feito isso, eu também já fiz quando eu era aluno, tá? Falando bem a real. Cara, eu me sentia tão mal quando eu chutava assim, sabe? Você se sente tão mal, você fala assim, porra, eu sou muito ruim, né, velho? Eu não sei a questão. Sabe? Me fazia um mal tão grande que eu olhava assim e falava, puta, aí você começa a se culpar, porra, por que que eu não estudei? Né? Por que que eu não fiz essa questão? Aí você olha assim do lado dos outros, os outros estavam fazendo, porra, você começa a ficar até com vergonha, né? Fala, porra, o cara sabe lá e o cara tem o mesmo nível que eu e eu, porra, não sei fazer. Na minha, na minha época, tô falando como aluno, tá, gente? Pelo amor de Deus, não como professor. Aí eu começava a pensar, falar, pô, eu sou burro, velho. Sou burro. O cara ali é do meu nível, porra, ele faz a questão, não sei fazer, né? Então me fazia muito mal. Aí o que que eu fazia? Eu falei, estudar. Estudar. É o mais fácil. E o contrário é verdadeiro. Quando você faz a questão, sabe que ela tá certa, saiu o gabarito, você acertou, pô, aquilo te dá né, um alívio, uma sensação de poder, de conquista, de que você realmente pode, né? Fala, pô, eu posso, eu sou capaz, eu consigo. Agora, nessa de chutar, irmão do céu, nossa, fazia um mal. Aí eu chegava, pensava, falava, puta, eu não posso fazer isso, cara. Preciso estudar, preciso fortalecer isso. É assim mesmo. Vocês vão passar por isso também. Quem sabe daqui a uns 15, 20 anos não são vocês que estão aqui desse lado onde eu tô, falando para outras pessoas, né? A gente não sabe, a vida dá voltas. Eu jamais pensava em ser professor, jamais. Jamais. Sabe tudo. Mas é uma das coisas que eu fiz. Isso. Ainda mais, Adrian, porra, legal, cara. Então, assim, a gente precisa encaminhar as coisas na nossa vida de maneira que a gente, lá na frente, fique tranquilo, né? O Adrian falou aqui, quero ser juiz. Cara, imagine o peso que você tem para decidir a vida de um cara, bicho. E aí a gente utilizar um raciocínio simples desse aí, por exemplo. E qualquer coisa, já dá pra acusar o cara. Então, aí a gente entra naquele negócio, né? Aí você pegou uma prova, um indício, condenou o cara. Aí depois lá na frente se descobre, bicho, que o cara é inocente. E ele ficou, sei lá, 3 anos guardado na grade lá. Você vai lá na casa dele pedir desculpa para ele? É, irmão. Então, assim, principalmente qualquer profissional, né? O cara tem que chegar consciente daquilo que ele vai fazer, pô, é para passar segurança para ele e para as pessoas que ele de certa maneira está envolvido ali. A pessoa, o cara leva um indício, ele não lê o processo, não vê a prova, não ouve, exato, claro, lógico, sem dúvida.
Não tem a menor dúvida. A não ser quando a coisa é muito evidente. Mas, pô, o trabalho do cara é se cercar de todas as maneiras de que a decisão que ele vai tomar não vai prejudicar. Ele vai fazer justiça. Fazer justiça. Bom, o cara não fez isso? Não, não fez isso. Então, não posso culpá-lo. Não, o cara fez isso e o reverso é verdadeiro. Eu não queria entrar nessa seara, mas já como você falou aí, cara, o reverso é verdadeiro. O juiz foi lá, colheu todas as provas, viu que o cara é culpado, tem certeza que o cara é culpado e ele arruma algum pretexto e solta o cara. Né? Aí solta o cara vai lá e faz o que não deveria fazer. Então, as duas coisas são ruins. Então, é a mesma coisa esse troço. Desculpa cair para esse lado, velho. O Kurt deve estar muito louco, né? Então, o cara, que conta que ele tem que fazer? Porra, 22 vezes 0,9. Então, faça essa conta. 22 vezes 0,9. Aí ele faz lá, 22 vezes 1 e esquece depois que tem que subtrair os 10 centavos que ficaram faltando. A decisão não foi correta. Né? Não foi correta. E nós somos pessoas, né? Nós estamos já, de certa maneira, propensos a errar, né, cara? Se você aumenta a porra do erro, tá louco. Aí, Deus me livre. Ah, eu posso errar. Claro que você pode errar. Claro. Não tem a menor dúvida que você pode errar. Todos nós somos passíveis de erro. Agora o médico amanhã vai para uma sala de cirurgia, chega para o paciente e fala para o cara, eu posso errar? Se o paciente ele tem juízo, ele levanta e vai embora, porra. Eu levanto e vou embora. Pô, se o cara já está falando para mim que ele pode errar, significa que ele entende que aquilo para ele é um direito. E eu também tenho direito a viver. Falo, então, desculpa, doutor, eu vou embora, pô. Levanto e vazo. Claro que você pode errar. Mas por que você já vai partir do início na resolução de um negócio de um pensamento que vai te levar ao erro? Porra, faz o certo, cara. Faça o certo. Ah, todo mundo erra. Claro que todo mundo erra. E você já vai partir disso como sendo uma coisa já líquida e certa. Para, bicho, tá doido? Não é por aí não, velho. Não é por aí mesmo, né? Mesmo. Bom, agora o Kurt vai entender o lance aqui. Ah, isso aqui é facinho demais. Não sei nem se eu passo isso para vocês. Vamos passar para a gente fechar isso aqui e partir para o... Tá. Então, gente... Vamos embora aqui. Tá. Então, beleza. Esse aqui é o exercício 6 e o último exercício de... Deixa eu baixar um pouquinho esse aqui que ficou alto. O último exercício de funções. Ih, rapaz, onde que tá o troço aqui, bicho? Deixa eu parar aqui que eu vou me achar. Vou baixar aqui um pouco. Tá. Fácil, hein? Fácil, 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 fácil. Nem conta, tem que fazer isso aqui. Tá. Bom, vamos lá. Aí está escrito aqui, ó. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo.
de R$16. Vou até escrever aqui o que o troço está... O que está dito ali, não estou inventando nada, tá? Eu só estou lendo e transcrevendo para depois deixar o exercício mais fácil de ser resolvido. R$16 é fixo. O que é fixo não varia. Tá lá. Fixo. Tá? Sai daí, rapaz. Mais um custo variável. Eita! Eita! Mais, ele já escreveu aqui, ó, mais. Então, eu já sei que essas duas parcelas vão se somar. Eu vou somar o fixo com o variável. O variável, como o próprio nome diz, cara, varia, né? O variável varia a R$1,50. E aqui está grande, não sei se é grande, vai. Varia de R$1,50 por unidade. Por unidade. Por unidade. Então, eu fiz eu fiz uma unidade, eu gastei R$1,50. Eu fiz duas, eu gastei 3. Eu fiz 3, eu gastei R$4,50. Por unidade. Opa, desculpa. Apagar aqui, já estava. Por unidade. Vezes X. Eu tenho essas duas coisas somadas. Ah, beleza. Tirar esse mais dali, vou jogar um pouquinho para cá. Então, eu vou somar esses dois custos. Por que, Robertinho, que eu tenho que somar? Pô, bicho, porque você já tem R$16, que é um custo fixo. Você vai gastar ele independentemente de você produzir ou não. Ah, tá bom. Mais um custo variável de R$1,50 para cada unidade. Então, eu vou somar os dois custos. Esses dois aqui são custos. Quem que é o homem que... Deixa eu voltar aqui no chat. Não, o Adler, que é seu juiz, né? Tem as custas do processo, né? O processo tem custa. Às vezes você tem que pagar. Então, até lá a gente vai mexer com custo também, cara. Então, eu tenho um custo fixo mais um custo variável. Essas duas parcelas se somam. Aí, continuando lendo o exercício, eu falo assim, ó, sendo X o número de peças unitárias produzidas, determine a lei da função. Ele não quer achar valor nenhum. Ele quer achar a função. Ué, beleza. Ele quer achar isso aqui. Que fornece o custo de produção. Bom, o custo de produção é o custo fixo mais o variável. Então, eu tenho R$16 mais 1,50 vezes X. Essa é a minha função. Pronto, é isso aqui. Aí sim. Então, o cara olhando lá, ele tem 1,50x mais 16. Estou colocando na ordem que está ali. Eu tenho o meu custo variável, 1,50 mais 16.
Pronto. Isso aqui. Isso aí. Olhando as alternativas, alternativa D de animar, né? Que o dinossauro é um animar, né? Então, lá, letra D, né? Embora ele não exista mais, mas tá lá. Pessoal, dúvidas aqui? Não. Tranquilo? Não, senhor. Na boa, gente? Eu estou encerrando o assunto de funções. Alguma dúvida, gente? Vocês gostariam de perguntar? Alguma coisa ficou aí faltando que vocês gostariam de ver e tal? O que eu repetisse? Oi? A gente de função filial, tudo banco cartesiano. Puxa, bicho, eu não entendi, cara. Saiu muito picado o seu som. O que foi? Quem entendeu, me dá um toque aí, por favor. Função. Não tinha plano cartesiano? Peraí. Pera lá. Essa é a parte de funções algébrica. Agora, nós vamos construir os gráficos das funções, que é o que o homem chama de cartesiano, né? Beleza? Que é a parte gráfica. Com relação a essa parte aí, alguma dúvida, gente? Não, professor, esse conteúdo é bem fácil. Nenhuma. Na boa? Tá bom. Beleza. Bom, então vamos passar a régua. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Começando não é um outro assunto, tá? É na sequência, só que a gente vai dividir ela em duas formas. Eu resolvo as funções, como vocês viram nesse exercício. Deixa eu só voltar aqui em tá. Eu posso resolver o exercício da forma algébrica, como essa. O cara chega e fala assim, ó, professor, o motorista de táxi cobra R$ 4,50 mais 90 centavos por quilômetro. Se eu andar 22 quilômetros, quanto que eu vou gastar? E aí eu acho o meu gasto algebricamente, numericamente, em função da equação. A equação era essa. Mas o cara pode chegar e falar assim para mim, fala, Roberti, faz o gráfico desta função, que é o que o homem está chamando aí de plano cartesiano. René Descartes era um monge francês e ele foi o cara que, na verdade, pensou o raciocínio matemático de maneira gráfica. Isso trouxe para a gente uma série de vantagens, né? Primeiro, a de localização das coisas. Hoje a gente vê, o cara fez isso, sei lá, em 1600, 1700 e tanto, sei lá, enquanto o cara fez isso. E depois disso, a gente vê quais são as vantagens de se usar um gráfico para se representar as coisas. E é o que a gente vai ver agora aqui. Vamos ver se é isso, não é esse, vou fechar aqui. Tá. Fechar aqui e abrir o outro. Olha só. Vou abrir aqui para vocês. Nós temos o seguinte. A ideia do cara, desse Descartes, era fazer o seguinte.
é você representar, achar um gráfico em que mostra a tendência. A gente vê, vocês veem hoje o que está acontecendo aí com relação ao negócio da pandemia, né? Aí o cara fala assim, ó, bicho, nos últimos 7 dias, o gráfico da quantidade de pessoas internadas, carambola. O gráfico das pessoas internadas está fazendo assim, está subindo. Aí nos últimos 7 dias caiu. O gráfico ele vai mostrar uma coisa para a gente. Saiu um pouquinho torto. Um pouquinho, estou sendo bem, né? Bem bonzinho. Saiu torto pra caramba. Mas assim, ó, o gráfico da quantidade de pessoas que adquiriram a doença em relação ao tempo, novamente. Então eu tenho uma função. Só que até o exercício anterior, a gente estava achando o valor numérico de um determinado instante. Aqui tempo e aqui a quantidade de pessoas que pegaram a doença ou que estão pegando a doença. E o gráfico, aí eu gostaria de perguntar a vocês. O que o gráfico ele traz para a gente? O que vocês imaginam ou pensam quando vem um gráfico? Pode falar. Informações, claro, Ana. Sim. Primeira coisa, ele te traz informações. O que mais? Fala no áudio, gente, para mim, por gentileza, que eu tô sem o chat aqui, cara, eu não vejo. Um gráfico, quando você vê um gráfico, o que ele te traz? A Ana Clara Ferreira falou que ele traz informação. Informações, tá. Isso, beleza. O que mais? E que tipo de informação? Ela falou que números. Não, porra, ela não. Quero saber de você, porra. Deixa ela lá. Ó. Números, tá. O que mais? Um gráfico, gente. Quando você vê um gráfico, o que você fala? Espera aí, deixa eu prender esse aqui. Vocês estão dormindo aí, cara? Ele representa de maneira mais clara. Opa! Como é que é o negócio? Ele representa de maneira mais clara os números. Ah, rapaz, espera aí. Espera um pouquinho. Ele põe em evidência. Espera aí. Isso que você está falando é um negócio que a gente precisa dar uma olhada, hein? Tá? Só um pouquinho aqui, deixa eu achar um troço. Que a gente conversa a respeito disso. Só um pouquinho. Tá. Hum. Só um pouquinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo trazer um negócio para cá.
E aí a gente vai discutir a respeito disso. Tá, esse aqui é um. Pera lá. Só um pouquinho. Tananana, e aí a gente vai pensar sobre algo mais real, tá? Olha lá. Ui. Ui. Espera aí, mais uma coisinha que já tá chegando. Tá. Uhum. Tá. Tá. Aqui. Vou apresentar para vocês dois gráficos, tá? E a gente vai discutir sobre eles, porque depois a gente vai começar a fazer exercícios sobre eles. Tá bom? Tá bom. Deixa eu só aumentar esse aqui. Tá. Beleza. Fechar um pouquinho. Tá. Parar de apresentar. Ixi, o cara tá ruim aí, velho. Ó. Tá, vou apresentar aqui para vocês. Tá bom. Pessoal, aqui, ó. Acho que ficou lá para frente. Tá. Aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Sim? Sim. Tá. Se eu perguntasse para vocês o que é o assunto que está sendo tratado nesse gráfico e o que está acontecendo nesse quadro, vocês iam falar o que para mim? O assunto é o estoque de emprego. O gráfico é uma representação dos números. Isso. E o que está acontecendo nesse quadro de emprego no Brasil? Ele subiu até março e caiu. Porra. Em maio Olha. de 2014 ele estava grande e em maio de 2020 agora ele Isso. está menor. Cara, como que vocês tiraram essa porrada de informações? Só no visual. A grande sacada do René Descartes foi fazer a representação de um, sei lá, de um momento, de um fato, de alguma coisa, visualmente. O gráfico você bate o olho e saca. Então vocês falaram aqui, em maio de 2014 ele atingiu o maior nível do quê? Nível de emprego. Então foram 41 milhões e 200 mil empregos que foram criados em maio de 2014. Depois de lá para cá, a tendência dos empregos no Brasil foi cair. Então eu verifico aqui,
um quadro, como vocês falaram, eu estou analisando o emprego e o tempo. Eu estou analisando o emprego ao longo dos anos. Então, em maio de 2010, maio de 2011, 12, maio de 2013, maio de 2014, maio de 2015, maio de 2016, ou seja, durante 10 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Durante 10 anos, eu analisei o nível de emprego no Brasil. Está falando Brasil. Olha só quantas informações. E por isso que vocês estavam certos quando falaram que o gráfico traz informações, e traz mesmo. Agora, quais informações? Aqui eu estou relacionando o estoque, aliás, a quantidade de emprego gerado, em relação ao tempo. Então, eu estou analisando uma função. O quanto os empregos estão variando em função dos anos passados. É uma função. É uma função. Só que aqui ela está de maneira gráfica, né? E não de maneira aritmética, como estava lá antes. Y igual a 2x mais 1, e quando o x for 3, quanto que dá isso? Não, ele não está trabalhando assim. Ele está trabalhando visualmente. Então, esse monge, a hora que sacou esse lance, ele relacionou duas coisas, y, né, em função de x, ele relacionou duas coisas aqui, y em função de x, onde y é a quantidade de emprego e o x, os anos ao longo desse tempo todo. E dá para a gente perceber a evolução ou a involução desses dados. O gráfico ele é extremamente interessante para se analisar. Outra coisa, deixa eu fazer um parêntese aqui, só um parênteses, depois a gente continua aqui. É muito difícil que uma prova de concurso, uma prova de um processo seletivo como que vocês vão fazer, não tenha gráfico. É muito difícil. Bicho, olha, é muito difícil. Eu tô para ver uma prova que tenha matemática e não tenha gráfico. E aí muitas vezes o cara se embanana, se enrola. Ele está preocupado mais com isso e esquece de entender que a função ela pode ser representada de outra maneira. Aqui eu tenho duas maneiras de representar a função. Uma é essa, visual. A outra é essa, aritmética. É função? É função. Só que aqui é uma função colocada, expressa, mostrada de maneira gráfica. E o gráfico tem uma grande sacada. Visualmente, ele te dá uma porrada de informações se você souber ler. Vocês mesmos levantaram aí um monte. Um monte. Um chegou e falou que em maio foi o maior nível de emprego. O outro chegou e falou que os empregos foram os empregos no Brasil, que o gráfico mostra os empregos no Brasil ao longo do tempo, né? Aí a gente pensou que os empregos no Brasil ao longo do tempo estão caindo, subiu de 2010 até 2014, depois caiu. Isso que o gráfico me dá, sem fazer conta nenhuma, eu não fiz conta nenhuma, eu bati o olho e vi. A grande sacada do cara foi essa. É representar graficamente, visualmente, aquilo que ele gostaria de expressar. Inclusive posição. O GPS faz isso. Ele pega as coordenadas no eixo Y, pega as coordenadas no eixo X e fala assim, ó, esse ponto está aqui assim, latitude e longitude. Aí ele pega de 5... Oh, meu Deus. O negócio que fica lá em cima, a radar, não.
mais de 5, 6, 7 satélites. E aí ele acha onde que o cara está no ponto, olhando lá de cima. A posição, o GPS, né, guia de posição por satélite, é isso, vem daqui. Ele te dá uma posição. Ele fala aqui, ó, em maio de 2015, a posição de emprego no Brasil era de 40 milhões. Já não foi assim em maio de 2018. E aí ele vai deslocando isso ao longo do tempo. Vamos pegar um outro aqui, só para ver se vocês estão ligeiros mesmo. Tem esse outro gráfico aqui. O que que mostra? As mortes do ano de 2019, de 2020, mês a mês. Quem está falando? Camille. Grande Camille. Isso aí, filha. Quem mais? Isso é o que vai fazer com que vocês acertem um exercício gráfico. É bater o olho e ver o que que você está relacionando. O que com o que. Quem mais, gente, poderia falar o que está vendo em relação a esse gráfico? Em 2019 as mortes estavam lá em cima, depois abaixou, aí subiu de novo. Em 2020 as mortes subiram, ao invés de abaixar. Porra, legal, gente. Olha que coisa legal, ó. Ele está relacionando. Aqui eu tenho 3 fatores sendo relacionados: a quantidade de mortes, os meses, né? Na verdade, 2 mesmo, vai. A quantidade de morte, né? Por ano e por mês. Então a gente vê o seguinte, ó, em 2019, em janeiro, foram quase 4 mil mortes. Aí depois desceu para 3.200. Aí depois desceu, subiu de novo. Em março, provavelmente aqui talvez tenha sido carnaval, né? São meses final do ano, comecinho do ano. Férias, né? Que tem férias. Aqui março, provavelmente início de março, começo do carnaval, se o carnaval fosse aqui, provavelmente tenha subido, né? Aí você verifica a quantidade de morte mês a mês. Então essa é uma variável. Por que variável? Porque o número de mortes não foi fixo. Variou, melhor dizendo. Bom seria que fosse tendente a zero, né? Mas não foi. 3.700, 3.600, 3.500, 3.200, 3.100, 3.100, 3.400. Isso no ano de... Aí o cara vem. Ele viu mês a mês, mas essa reta branca, ela fala em relação a 2019. Aí o cara fala em 2020. Olha, 2020 já começou alto. Aí veio aqui, 4.400, aí vem caindo, vem caindo, vem caindo, vai caindo. Maio, junho, julho, agosto são meses mais frios, então o cara tende a dar uma acalmada, né? Aí vem caindo, 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 até chegar aqui em 3.200. Ele viu mês a mês também, que é um fator, que é uma variável, né? E viu por ano, 2020, a quantidade de mortes. Então, o gráfico ele te dá essa representação visual de uma grandeza. Visual de uma grandeza. E aí a gente verifica as tendências, né? A gente verifica dá para você analisar o porquê que determinadas coisas ocorrem num certo período. Se alguma ação que você fez, ela surtiu efeito ou não. Então, o gráfico, ele é visual e ele traz para a gente uma série de vantagens, né? Uma série de vantagens que a gente consegue representar essas relações, por isso que é uma função,
eu tenho uma relação entre duas ou mais variáveis e elas variam em função de outras, né? Eu consigo fazer isso sem ter feito uma única conta. Eu consigo fazer isso aí sem ter feito uma única conta. Função, eu posso resolvê-la matematicamente, vocês viram aí que nós já fizemos. Quando eu trago a função para a representação visual, eu tenho o gráfico. O gráfico nada mais é do que uma função expressa visualmente. Dúvidas aqui? Professor, gente. então Nossa, gente, que silêncio. Ah, os exercícios vão ser mais sobre a interpretação do gráfico, então. exato. Hoje a gente não vai fazer nenhum, mas o que eu gostaria que vocês entendessem? O cara, quando faz uma prova, o que ele quer? Ele quer um fazedor de conta ou um cara que pense? Os dois. Mas, essencialmente, um cara que é capaz de pensar. Porque um cara capaz de pensar, ele é capaz de fazer uma conta. Então, os dois. Então, agora o cara que só faz a conta, talvez ele não tenha capacidade de entender o que ele está fazendo. Ah, É. Então, o seguinte, nas provas, deixa eu ver se eu acho uma aqui para mostrar para vocês. Nas provas, exercício gráfico cai mais de porrada. E são tranquilos, cara. São tranquilos. O problema, o que acontece? Qual que é o problema da coisa? O problema é que o cara vê uma porra de um gráfico, ele quer fazer conta, porque ele acha que tem que fazer conta, né? Aí ele fica lock. Deixa eu ver se eu acho aqui. São Paulo, tal, exame de seleção. Vou pegar uma prova do IF. Vou pegar do ano passado, pode ser? Vocês já viram a prova do ano passado? Não, Já fizeram? Não? Não? não. Tá, vou abrir ela aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui para vocês, gente. Aí a gente vai conversando a respeito, cara. Espera um pouquinho aí. Epa, não, claro que não quero isso, não. Vamos ver. Ah, vou conseguir abrir. Tá. Bom, não quero antecipar nada. Vocês estão vendo aí, gente? Sim. Então, tá. Então, o lance aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é a prova do ano passado do IF. Ai, meu Deus. Então, tá lá, tá o texto, tal. Vocês vão fazendo uma porrada de prova com a gente, tá? Mas olha só, as questões de português estão aqui e tal. Olha lá, expressam. Vamos para matemática, que é o que me manda, ó. Aí chega na matemática, bicho. Aí chega aqui, matemática. Olha só. A 21ª, ó. Aí tem a dona Judite, que é dona de loja de animais, tal, não sei o quê, quer saber que dia que o cachorro dela comeu. Bom, aí tem esse cara aqui que já apresenta uma tabela, né, com a nota dele, tal e coisa e tal. Aqui, ó. Olha a questão 23, já é um gráfico. Está falando o seguinte, o Renan é dono de um cinema e aí fez o gráfico da quantidade, lá estou relacionando, tem duas coisas, os dias da semana e a quantidade de ingressos que ele vende. E aqui você avalia, ó, a tendência, o que está acontecendo com os ingressos do cara, se ele está vendendo mais ou vendendo menos, né?
Então, visualmente, você vai tirar a resposta daqui. Ele não colocou y igual a não sei quanto, mas não sei quanto. Não tem isso. Vamos pegar um outro aqui. Tal, vai indo, vai indo. Não, aqui não é gráfico, mas é uma trigonometria, né? Então, aqui também, aqui já é uma função, um exercício que eu passei para vocês. Então, tá lá. Qual que é a ideia do gráfico? É que você tem a capacidade de interpretar. Olha essa questão 25, né? Olha lá. 3 times de futebol do campus do IF participaram de um torneio, pai. Põe o time do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, a quantidade de pontos. Olha o texto. Né? Olha o texto da Esse aí 26. tinha um igualzinho desse daí na apostila. É? Uhum. Beleza. Então, gente. Então, a ideia do gráfico é essa, cara. Vamos pegar outra prova aqui, pegar de 2019. Vamos pegar de 2019. Vamos ver aqui. Estão vendo aí? Então, É de 2019 mesmo? Tá, então vamos ver. Aí vamos lá para a 21ª que começa a nossa parte. Português não quero saber disso não, ó. nossa, eu jogado a tudo, né? Isso, olha lá. Aí esse aqui tudo limpinho, então não sei o quê, papapá. Tá falando de custo, ó. Isso aqui é função. Eita, Ó o professor, T. até ler isso aí já é 3 minutos já do nosso tempo. Oi? Nada. Por isso que você tem que ter calma, pô, para resolver uma coisa dessa. O nego não quer um cara apressado aqui. Dá para ver pelo estilo de prova. Se ele põe uma porra de um texto grande desse aqui, que é pro cara ler, né? Olha Então, o só. apressado aqui, ele bate o olho nesse trem e fala, meu Deus, é difícil, né? Mas viver é difícil, né? E a gente vive, ó. Aí tá lá, o João compra 3 produtos de limpeza, tal, não sei o que, é o tamanho da questão. Aí depois, vamos ver aqui, tal. Aqui, questão de custo, coisa que nós já acabamos de fazer e entra com porcentagem. Salário fixo mais 3% de comissão. Acabamos de fazer um exercício parecido com isso. Aí, gráfico na questão 31. Aí, tá, porra. Aí tá lá a quantidade de alunos, meninos e meninas por curso, né? Então aqui eu tenho uma função. Então eu estou relacionando a quantidade de meninos e meninas por curso. Não deixa de ser função, né? Ali uma tabela, a outro gráfico, né? Olha lá, uma condição linear. Então, gente, assim, aqui uma tabela, ó, e a gente vai ver a quantidade de medalhas que o cara vai ganhar por coisa. Então, é assim, visualmente o gráfico, se você tiver a capacidade de interpretação, ele te auxilia muito, tá? Para isso que ele foi criado. Tira uma série de informações dele, uma série de informações. Para isso a gente precisa ter calma e capacidade de análise. Isso é o mais importante. Quando a gente faz isso, resolve o exercício. Você vai bater o olho e vai tirar as informações. Ele não vai falar quanto que é, ele mostra. Tá colocado lá. E aí você faz a sua análise. Em relação ao gráfico, você faz a análise. O gráfico é importante que ele, de certa maneira, ele apresenta um quadro. E aí você analisa aqui, pô. Porque dá uma evolução, ele é ao longo de alguma coisa, né? Não é uma coisa estática. Então, é mais do que 1, 2, 3 períodos, e aí a gente vê a evolução. Beleza? E é isso que a gente vai ver a aula que vem. Beleza. Na boa? Então, quem perguntou, qual é a parte cartesiana, né? Então, quando a gente fala cartesiano, a gente está pensando em alguma coisa em 90 graus, ortogonal. Por que 90 graus? Porque eixo X e eixo Y. Aí você relaciona a quantidade de mortes por meses, a quantidade de emprego por ano,
a gente relaciona qual foi a coisa que o cara colocou ali, a quantidade de quilômetros rodados por tempo, a quantidade de dinheiro que você gastou por unidade, e aí é fora, cara. Então, gráfico é interessante, legal, e nós vamos fazer a partir da aula que vem. Beleza? Tranquilo, gente? Tranquilo. Beleza, então. Só para fechar. Função e gráfico caiu, você tem que matar a questão. Tem que matar. Principalmente se o texto for longo, o preguiçoso ele não quer ler, entendeu? Então, de cara, ele vai descartar e vai chutar lá na ponta, né? Que ele sabe que ele precisa ler, interpretar e depois fazer uma análise disso. Ele não quer fazer nada disso, ele chuta. Passa O 4 cuidado. horas, professor. Oi? É o tempo também. Então, mas dá para fazer tranquilo. Dá para fazer. Uma questão de gráfico, você bate o olho no gráfico, você corre lá e vê o que o cara está pedindo. Você não precisa gastar muito tempo, né? Gráfico, eu acho que é a coisa mais simples que tem. Hã? Gráfico é o mais simples que tem. Eu acredito também. O que os exemplo caras fazem? Né? O que os caras fazem? Ele pega, coloca um texto desse tamanho, bicho. Aí aquilo no psicológico do cara que já não está preparado, ele fala, porra, a questão é difícil. Se o texto é grande, o cara parte assim, ó. Se o texto é grande, o troço é complicado. Entendeu? Essa é a análise que o cara faz. Professor, Eu sei, porra. Oi. e naquele exemplo ali de gráficos, só tinha, não era 13, não, era redondo o número. Tinha a tabela de 10 em 10 e era redondo. Exato. E põe uma coisa na sua cabeça, dificilmente você vai fazer uma conta. No gráfico, como é interpretativo, né, já é quase que intuitivo o negócio, você não vai fazer conta. Não vai, pô, já está mostrando ali. Você já sabe se a tendência é de alta, se é de queda. O que ele pode perguntar é quantos por cento subiu, quantos por cento desceu. Você faz uma comparação entre um e outro, uma divisão simples. Mas dificilmente acontece isso. Dificilmente. Uma questão dessa caiu, tem que matar. Tem que matar, vai por mim. Só tem uma. É aí que você se diferencia do cara. Beleza, pessoal? Aí na aula que vem a gente detona, já começa com gráficos, tá? É função também, como eu já disse a vocês. Eu estou relacionando uma coisa que varia em função de outra, mas é uma condição visual, né? É uma condição em que você vai construir para verificar a tendência desses valores. Tá joia? Professor, que horas Oi, começa a próxima aula? Daqui a pouco. Vixe, vai começar agora. Daqui a 3 minutos. Poxa, professor, nem comi ainda. Não, tô brincando. É mais um pouquinho. Tá? Ainda tem uns 7, 5 minutos. Valeu, pessoal. Obrigadão. Vai tomar uma água lá que dá tempo. Tchau, Obrigado, gente. Bom final de semana para vocês. Oi. Tchau, professor. Valeu, gente. Obrigadão. Tudo de bom para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Valeu.